Abre os nossos corações nesta noite, para que possamos dar um passo a mais no encontro do Senhor. Que nós possamos estarmos preparados para te recebermos. Que possamos estar preparados para te ouvir, para te aceitar. Que possamos estar preparados para te amar, para sermos um com o Senhor, Pai. Abençoa cada vida, cada ser representado nesta noite aqui. Que o Senhor se faça presente em nosso meio. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Boa noite, amados. Amém. Eu quero ser um vaso novo. É uma responsabilidade muito grande, porque qual é o primeiro passo do vaso? O oleiro vai, retira o barro. Eu recordo que eu era pequeno ainda, não faz muito tempo, né? Eu era pequeno e eu ajudava minha mãe a buscar barro para fazer panela, potes. Mas primeiro o barro é tirado. Quando ele fica duro, ele muitas das vezes é batido, pisado, para que ele se torne mais fácil para trabalhar com ele. Aí depois ele é peneirado, ficado quase ao pó, e aí então vem a mistura para se tornar aquele barro, e dali então ser confeccionado o pote, a panela, o vaso. E eu pergunto, será que nós queremos ser açoitados? Será que nós queremos ser batidos? Será que nós queremos ser socados, como o oleiro faz, antes para tornar esse pó, esse barro em pó? Aí depois que ele vai, ele faz o vaso, ele faz a panela, ele faz o pote, ainda tem um processo mais doído, que é levado ao forno, à fogueira, e ali acende o fogo 300 graus de caloria, para queimar esse vaso, para que ele saia dali pronto para ser usado. Será que eu quero isso? Será que nós queremos isso? Será que nós queremos ser pilados, ser socados, ser pisados? Quem quer ser pisado? Será que eu aguento ser levado ao forno e aquecido a 300 graus? Às vezes uma criança derruba uma xícara no chão que é o suficiente para mudar o meu temperamento, para fazer com que eu suba as nuvens. Será que eu estou preparado para receber uma bofeteada igual ele recebeu? Será que o dia que isso que nós cantamos se tornar realidade nas nossas vidas, será que nós vamos aceitar? Será que nós vamos sorrir, pular, feliz, alegre? Esta tem que ser a nossa condição. E muitos não se encaixam no perfil de Deus, é justamente porque ele não aguenta ser pilado, ele não aguenta ser batido, ele não aguenta ser chutado, humilhado. Enquanto que Jesus sofreu todas as humilhações que um ser humano podia sofrer. Eu quero ser um vaso novo. Nós queremos ser um vaso novo. Mas Senhor, antes que eu seja esse vaso, me prepare para que eu possa aguentar o soco, suportar os pisões e além de tudo suportar a caloria do fogo. Queimar tudo aquilo que está sobrando em mim, a vaidade, o orgulho, a soberba, a petulância. Muitas das vezes olho para alguém e acho que eu sou melhor do que ele. Muitas das vezes eu olho para uma irmã olha para a outra e acha que é melhor do que ela. Às vezes um pregador olha, se coloca em cima da plataforma, pensa que ele é melhor do que o outro. Enquanto Deus se humilhou tanto a ponto de tomar o meu lugar, tomar o nosso lugar.
a ponto dele chegar a comer com a prostituta, tomar água com aquela prostituta. Temos na realidade, porque nós cantamos o que somos, nós cantamos o que cremos, nós cantamos o que ouvimos. Mas não basta só cantar, não basta só pregar, não basta só pular, alegrar. Basta nós temos um encontro com o oleiro. Aleluia. E é justamente o que nós precisamos. Amém. É ter um encontro com esse oleiro. Amém. Nós não queremos ser membro de igreja, nós não queremos estar visita a igreja daqui, dali. Não, o que nós queremos é um encontro com o oleiro. Aonde o oleiro estiver, nós queremos estar, porque nós precisamos ter um encontro com ele. Amém. Às vezes acontecem coisas na vida do pregador e ele não pode falar, ele não pode transmitir isso para ninguém, e ele tem que guardar aquilo com ele só. Mas acontece muitas das vezes, quando ele guarda para ele só, depois quando ele vai contar, depois que acontece, se as pessoas já não criam nele, depois ele não vai crer, ele está falando isso porque aconteceu. Mas eu sabia que eu ia pregar hoje. O irmão Aparecido não falou nada, ninguém falou nada. Mas a minha relutância e não querer sair aquela hora do dia, porque eu sabia que eu tinha que preparar, porque eu ia pregar hoje. E quando o Mateus ligou, eu assustei. Eu assustei. Mas Deus é responsável. Amém. Amados, nós vamos ler. Hoje o Mateus não entrou ali para falar para mim que ia cantar 3 hinos. Eu ia pedir ele para cantar mais, que eu queria apenas uns 20, 25 minutos, 30 minutos só para falar. Então eu queria ouvir mais. Mas já que ele parou de cantar, então nós terminaremos mais cedo. Vamos ler em São João, capítulo 20, a partir do versículo 11. Do 11 ao 13. Aí depois nós vamos ler o 19 até o 22. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. E estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro. E viu 2 anjos vindo de branco, assentados onde jazia o corpo de Jesus. Um à cabeceira e o outro aos pés. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? Ela lhes disse: porque levaram meu Senhor e não sei onde puseram. Agora, versículo 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham juntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebeis o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes são perdoados. E aqueles a quem
retiveres-lhes, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhes, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, eu não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crereis. Senhor Deus e Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos ao Senhor para que o Senhor continue nos ajudando, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Sentai. Como Tomé, temos muitos hoje. E se observarmos, todos liam a mesma escritura, todos liam os mesmos textos, todos sabiam da ressurreição de Jesus, mas a incredulidade dos corações deles fizeram com que eles não aceitassem. Lembrando-se aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, enquanto eles caminhavam, Jesus aparece para eles, e Jesus começa a andar com eles, e andar o dia inteiro junto com eles, e eles iam discutindo a respeito de Jesus, da morte de Jesus, e Jesus, como intruso, intrometeu na conversa deles, e eles disseram para Jesus: és tu o único que não sabe o que aconteceu? O irmão Branham disse assim: Jesus pregou para eles o dia inteiro, andando com eles, e ao chegar em casa, quem sabe na igreja, aí já era tarde, eles olharam assim: companheiro tão bom, tão amigável, veio de lá até aqui conversando com a gente, não tentou fazer minha cabeça para crer na doutrina dele, não tentou fazer minha cabeça para ir para a igreja dele, é um bom companheiro. Ele sentiu compaixão de Jesus e convidou Jesus para entrar, disse: já se faz tarde, o que é que nós estamos fazendo hoje? Está tão tarde que nós convidamos ele para entrar, ceiar conosco, estar conosco. Aí eles entraram, quem sabe lavar os pés uns dos outros. Aí chegou a hora do jantar, sentaram na mesa para jantar. E quando eles olharam para Jesus assim, que sabe, vamos dar a ele a honra dele orar, dele agradecer pelo pão para nós comermos. E Jesus, quando pegou o pão, levantou o pão em direção aos céus e agradeceu ao Pai, eles reconheceram que era ele. Amados, isso aqui dá um campo que vocês nem imaginam. Deus desceu em pleno século XX, andou com eles, mas eles não creram. Mas você, eu, nós cremos. E no partir do pão, com que ele partiu o pão, nós entendemos e compreendemos que era ele. E o que é o pão? Lá ele partiu um pão natural, feito de cevada, farinha. Hoje, aqui está o pão que ele partiu para nós. Hoje, Hebreus capítulo 4, versículo 12, se cumpriu no nosso dia. Agora, a maioria daqueles que deveriam crer estão na mesma condição de Tomé. Porque ele não veio para eles, porque ele não se manifestou a eles, eles não podem crer.
Se não me falha a memória, o primeiro hino que o irmão Mateus cantou, trocando dimensões. O que é que nós estamos fazendo? Nos preparando para trocarmos de dimensões. Nós estamos vivendo em uma dimensão que você sai de casa, você sai do portão da sua casa, você vê o inferno escancarado. Você vai no supermercado, você vê o inferno escancarado. Onde você vai, onde você pisa fora da sua casa é o inferno. O seu lar tem que ser um pedaço do céu. Amém. O seu lar não é um lugar para se estar discutindo, brigando, xingando. O seu lar é um lar que tem que ser um pedaço do céu, onde Deus pode entrar, morar com você, comer com você, dormir com você. E enquanto nós não fizermos isso, enquanto nós não tomarmos esta posição, Ele não pode fazer nada por nós. É bonito, é gostoso nós pegarmos a mensagem de Mombrana, provar para os outros que Jesus desceu em carne humana, hoje em pleno século XX, nos nossos dias. Mas só isso basta? Basta só nós sabermos? Basta só nós conhecermos? Não! Nós temos que ter isto em nós. Amém. A transformação tem que estar em nós. Amém. Nós ouvimos aqui ontem. Chegará uma hora que você há de transformar as coisas pela palavra. Amém. Vai chegar a hora que você vai falar a palavra e seu filho será curado. Vai chegar a hora que você não tem o feijão, não tem o arroz para colocar na panela. Você vai falar a palavra e o alimento vai aparecer. Mas para isso você tem que ter uma transformação. Eu tenho que ter uma transformação. Nós temos que ter uma transformação. Amém. Temos que chegar num momento em que quem olhar para nós vai ver diferença em nós. Aquela moça estava no ponto de ônibus esperando o ônibus, uma cristã, seus cabelos compridos, batendo lá na curva da perna. Hoje o que é zombaria para a maioria dos evangélicos, das evangélicas, quando vê uma irmã com um cabelo comprido é zombar, criticar. Ah não, irmão, Deus quer o coração. Deus quer o coração. Não, Deus não quer só o coração, não. Lá no céu não é açougue. Deus quer a sua alma. Amém. O seu coração a terra vai comer. Então Deus não quer nada com o seu coração, Ele quer a sua alma. E aquela irmãzinha ali no ponto, esperando o ônibus, chega uma senhora com uma criança de 8 anos. Muda, nunca tinha falado. E aquela menina começou a olhar os cabelos daquela irmã e começou a admirar, sem ela abrir a boca, sem ela falar nada. Aí de repente a menina virou para a mamãe dela, deu um puxãozinho na mãe dela e disse: mamãe, olha como o cabelo dela é lindo. A mãe desmaiou. Você não tem noção, irmão, irmão, de quantas pessoas recebem a cura do seu lado sem você orar por ele, sem menos você saber que ele foi curado. Só dele te respeitar. O irmão Brana, Billy Paul estava lá, o irmão Brana estava debruçado lá assim, no parapeito, Billy Paul chegou. Não, Billy Paul estava. E um alemão do outro lado fumando um cigarro. E aquilo não incomodou ele. Aí de repente o irmão Brana chegou e debruçou ao lado do Billy Paul. Quando ele viu o irmão Brana debruçar, ele pegou o cigarro nas mãos, acho que queimou até a mão para apagar o cigarro. Ele era um cético, incrédulo. Aí Billy Paul falou: papai, o senhor viu? O que, filho? O alemão, só de o senhor chegar aqui, ele apagou o cigarro. O irmão Brana esperou um pouquinho e disse: filho, ele acaba de receber a vida eterna. Por quê? Respeito. Agora nós temos que colocar um centro em tudo. O pai quer que o filho respeite. Mas será que o pai respeita o filho? O filho quer que o pai respeite. Mas será que o filho respeita o pai?
O marido quer que a mulher respeite, mas será que ele respeita a mulher? A mulher quer que o marido o respeite, mas será que ela o respeita? Jesus disse: aqui mais é dado, mais é exigido. Se você exige de mim o meu respeito, você também tem que me respeitar. Se você exige de mim a minha consideração, você também tem que me considerar. E Deus jamais, se acontecer o rapto, você brigado com sua esposa, você brigado com seu filho, você brigado com seu patrão, com seu vizinho, jamais você subirá no rapto. E o rapto, para nós, já começou. Nós ouvimos aqui ontem. Tremendo. O rapto para mim já começou. Para você, para nós, já começou. E tem muita gente esperando o rapto de Jesus. É Jesus descer nas nuvens, montado num cavalo branco, com milhares de anjos ao seu lado, tocando uma buzina. Vem, não. O rapto, o irmão Branham chega a dizer assim, que ele virá como um ladrão de noite. O ladrão, quando ele vem de noite para saquear a sua casa, ele não avisa para você que vem vir, não. Ele não vai colocar um cartaz lá no seu portão e dizer: ó, eu vou roubar a sua casa hoje, não. Ele vem na hora que você estiver dormindo, e de preferência quando o marido não estiver, quando o valente não estiver, e ele saqueia a sua casa. De repente todo mundo fica sabendo no jornal, na televisão, por isso: ó, roubaram a casa da vizinha. E você dormia e nem viu nada que roubaram a casa da vizinha. Assim é o rapto. Jesus desce, tira sua noiva, leva ela embora e ninguém ficará sabendo de nada. Ela vai trocar de dimensão, igual o hino que nós cantamos. Ela vai para outra dimensão. Pregadores continuaram aí no rádio, na televisão, pregando sobre o rapto. E o rapto já aconteceu. A noiva, a esposa do Senhor Jesus Cristo já foi embora. Amém. O pastor Vanderlei citou a escritura hoje. E eu gostei demais do que ele falou. Aos Tessalonicenses 4,16. E o mesmo Senhor descerá com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. E ele diz: o que é o alarido? Alarido é a mensagem do mensageiro. O que é a voz de arcanjo? A voz de arcanjo é o que te despertará para um rapto, para a ressurreição. E o que é a trombeta? A trombeta é para fazer um ajuntamento. E ele mostrou com perfeição que nós já tivemos o alarido. E tem gente jogando o alarido lá para frente, lá para o futuro. Nós já tivemos o alarido, nós já tivemos a voz de arcanjo. E a única coisa que nós esperamos é o toque da trombeta para reunirmos e sairmos de cena. Oh Deus! Nós vamos caminhar mais um pouquinho aqui. Vamos falar um pouquinho sobre o rapto de Rebeca. O rapto de Rebeca, Eliezer sai com as 3 mensagens. Ele sai com alarido, com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E quando ele chega até Rebeca, eles declaram o alarido. Ela creu no alarido. Aí, depois que ela creu no alarido, aí ele desperta a voz de arcanjo. Ela tinha que ouvir. Não bastava só ela ter o alarido, se ela não abrisse o coração para a voz de arcanjo. O que é um arcanjo? Um arcanjo não é um anjo? A própria palavra diz arcanjo. Ela recebeu o alarido, a voz de arcanjo foi quando falou com ela. E a trombeta para ela. Gente, isso aqui é tremendo. Isso aqui é tão gostoso. Ela abandonou tudo. Ela largou o pai, ela largou mãe, ela largou irmão, ela largou namorada, ela largou, se é que ela tinha, ela largou padrinho, ela largou família, ela largou todo mundo, ajuntou a sua trouxinha e foi embora com o mensageiro. O mensageiro conduziu ela
caminho afora. E eu estava meditando esses dias. Como pode um pai chegar um homem na sua casa, aquele homem que sabe o tipo dos profetas, ele era um mensageiro, barbudo, quem sabe vestido tipo camponês, chegar na casa, contar uma história para aquela moça, aquela família ouvir aquela história, e de repente a sua filha pegar a sua trouxa, montar naquele camelo e ir embora, sem saber aonde aquele homem ia levar aquela moça. Mas lá dentro do seu coração tinha um tic-tac que batia. Lá dentro do seu coração dizia para ela que aquilo era verdadeiro. Lá dentro do nosso coração, quando nós ouvimos falar há 3, 4 anos atrás sobre a abertura da palavra, nós não tivemos dúvida para crer. Aquilo falou lá dentro dos nossos corações e nós arrumamos a nossa trouxa, arrumamos a nossa mala e estamos em processo de caminho via eternidade. Amém. E então ela seguiu aquele moço em direção a encontrar com um moço que ela nunca tinha visto, nem falar dele, não tinha visto uma foto, não tinha falado com ele pelo WhatsApp, pelo MSN, pelo Facebook, porque naquele tempo não existia nada disso, nem pelo telefone, nem pelo rádio, nem internet, nada. Ela só foi induzida pela fé. Por isso, meu irmão, minha irmã, se você quer encontrar com Deus, tem que ser pela fé. Não é por homem, não é por igreja bonita, não é por sermão bonito, mas é pela fé. E pela fé sois salvos, disse Paulo. E ela então, quando chegou, ela não queria saber se aquele homem tinha comido, se aquele rapaz tinha comido cebola, e estava com a boca fedendo de cebola, se ele tinha comido alho, se ele escovava os dentes, se ele não escovava, se ele tinha dentes podres na boca, se não tinha, se ele fedia chulé ou não fedia, se ele fedia suor ou não fedia. Ela nunca tinha visto ele na frente, ela não sabia qual era o costume dele. Mas quando Eliezer chegou e disse: eis aí o teu esposo, ela não teve dúvida. Ele a tomou pela mão e a conduziu para o seu lar. A mesma cena se repetiu no século XX. O profeta de Deus, ele chegou, pregou, advertiu, corrigiu, posicionou a esposa, levou ela ao encontro do seu esposo. Nós nunca vimos, nós nunca comemos, nunca sentemos com ele, mas nós cremos pela palavra, pela vindicação da palavra que era ele, e saímos ao encontro do nosso esposo. E aqui estamos. Amém? Amados, e o pastor Vanderlei de manhã disse assim: ali era ele, aqui é ela. Ela quem? A senhora eleita. E nós temos, se somos a esposa de Cristo, nós temos por obrigação de falar em lugar de Cristo. Eu queria mostrar uma coisa para vocês aqui. Eu não sei onde eu coloquei, que me chamou muita atenção ontem. Acho que eu devo ter deixado ali dentro, mas eu vou ver se eu consigo repetir de cor. Ah, está aqui. Quando o pregador falou ontem sobre os nossos olhos, sobre os olhos de Sansão furados, e Sansão fez mais proeza com seus 2 olhos furados do que antes, quando ele tinha os 2 olhos. Isso aqui é profundo. E que hoje, da mesma forma, os nossos olhos, nós ficamos sem os nossos olhos. E foi dito assim ainda: para que servem os olhos? Os olhos servem para dirigir para onde nós estamos indo, para nos guiar para onde nós estamos indo, nós estamos caminhando.
Mas quando você não tem os olhos, você tem que ir pelo instinto. Você já viu o cego, ele sentar diante do computador, escrever mensagens melhor do que eu, melhor do que você? Ele senta diante do computador, ele escreve e outra pessoa do outro lado recebe, e ele não tem os olhos. Mas ele perdeu os olhos dele, mas ele não perdeu a visão, ele não perdeu o cérebro, ele não perdeu a memória, ele não perdeu o sentido. E outra coisa, nós lemos lá em Apocalipse, quando fala os 7 olhos de Deus. Então, se lá em Apocalipse nós ouvimos 7 olhos de Deus, e nós cremos que os 7 olhos de Deus estão nos mensageiros, então o irmão Aparecido não falou besteira. Deus tirou os nossos olhos de nós, e agora nós temos que caminhar pela mente de Cristo. Amém. O que vai nos dirigir é a mente de Cristo. Amém. E como nós podemos andar com a mente de Cristo? Pensar como Ele pensou, falar como Ele falou, andar como Ele andou, andar em lugares que Ele andava. Aleluia. O irmão Branham chegou e entrando naquele choque com a irmã. Aí quando ele viu aquelas mulheres com aqueles saltos cascavelando, aí ele olhou e algo disse para ele: isso aqui é um pedaço do inferno. Ele assustou, ele sentou na escada, mandou ela ir fazer os seus afazeres e ficou sentado. Aí de repente ela volta, coloca a mão no seu ombro e diz: querido, você está bem? Ele disse: não, eu estou. Aí depois ele vai naquela visão e ele vê a quinta dimensão. E na quinta dimensão ele vê a mesma cena, aquelas mulheres pintadas, cabelos cortados, unhas pintadas, com aqueles saltos dessas alturas, cascavelando dentro naquele choque. Ele disse: isso foi o que Deus me mostrou na visão. Isaías disse que elas andariam cascavelando. 700 anos lá atrás Isaías já tinha visto isso. Mas isso é bobeira, tem gente que fala assim que isso aí é doutrina de homem. Mas se é doutrina de homem, é a única doutrina que vai nos levar para o rabo. Amém. Hebreus 3:8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, da mesma forma que ele atuava ontem, ele atua hoje. Amém. Amém? Não é a palavra que tem que mudar, quem tem que mudar sou eu. Não é as regras da palavra que tem que mudar, eu que tenho que mudar. E às vezes eu, como marido, eu só cobro mudança da minha mulher. Não, mas você é muito rabugento, você tem que mudar nisso, você tem que mudar aquilo, você é muito nervosa, Mas se eu mudo. Porque se ela observar a minha mudança, categoricamente ela vai mudar também. E Jesus nos deu um exemplo para que, como Ele faça, nós façamos também. Agora, a implicância muito grande com a gente, conosco, é porque nós pregamos, nós cremos que Jesus desceu em carne humana. Vamos deixar o irmão Brana falar, se é que cremos nele. Nós, por quê? Porque ele nasceu em carne humana como nós somos. O irmão Brana perguntando: por que ele nasceu em carne humana como nós somos? Isso é certo. Amém. As células de sangue foram desenvolvidas por Deus, e as células de carne foram desenvolvidas no ventre de Maria, que deu à luz o Filho. E Deus desceu e viveu em carne humana, e foi tanto em todas as maneiras, exatamente como nós somos. Vocês creem? Vocês creem nisso? A congregação diz amém. Muito bem. Se você quiser encontrar, está na mensagem A Deidade de Jesus Cristo 114. Pense assim. Pense. Assim é a palavra de Deus. Discerne as intenções do coração. A palavra feita carne discerne a intenção do coração. A palavra feita carne. É aqui onde eles recebem um nó que eles não conseguem enxergar. Vou repetir. Pense. Assim é a palavra de Deus,
discerne as intenções do coração, a palavra feita carne, aleluia, a palavra operando em carne humana, por meio de sinais físicos e materiais, e escriturísticos, tudo perfeito, para trazer a vocês uma fé perfeita para um rapto perfeito. E ele ainda disse assim, o pastor Vanderlei, ainda disse assim, quando o irmão Branham chegou na casa da irmã Hatmus, e começou a contar para ela, ele estava tão entusiasmado, ele tinha que contar para alguém o que tinha acontecido com ele na criação dos esquilos. Ela disse para ele assim, isso é pura verdade, irmão Branham. O irmão Branham disse assim, quando ela disse assim, isso é pura verdade, o quadro mudou. Aí o homem saiu de cena e Deus entrou em cena. Aí ele olhou para ela e disse assim, irmã Hatmus, vem cá. Eu vejo que a senhora tem dificuldade. A senhora tem que lavar roupa para cuidar da sua família. A senhora é uma viúva, tem sido honesta até hoje. A senhora tem uma filha na cadeira de roda. A senhora é pobre, o quanto um pobre possa ser pobre. A senhora tem 2 filhos em crédito. Eu disse, irmã Hatmus, peço o que a senhora quiser e eu te dou. Se a senhora pedir $1 milhão nessa mesa e não cair nessa mesa esse $1 milhão, eu seria um falso profeta. Ela olhou para os 4 cantos e ela percebeu que diante dela estava Deus. Não estou dizendo que o profeta era Deus, mas Deus estava diante dela naquele envelope, como diz o irmão Aparecido, naquele envelope feito de carne humana. E ela olhou com toda a sabedoria, como toda mulher cristã é sábia. Pastor nenhum engana uma mulher cristã, porque ela tem visão. Ó, pastor, olha, o negócio é o seguinte, está muito bonito o que o senhor está falando, mas tem uma coisa, não está combinando com as escrituras, pastor. Logo ele vai dizer, a irmã já está com ideias, a irmã já está com ideias tontas aí. Isaías 35:8 diz, o caminho é estreito, mas não os loucos erraram. Amém. Aí ele disse para ela, peça o que quiser, peça $1 milhão, se não cair na sua mesa, eu seria um falso profeta. Aquilo era o suficiente para deixar ela milionária. Mas ela sabia que se caísse $1 milhão na sua mesa, ela pagaria todas as suas dívidas, ela poderia pagar uma cirurgia para sua irmã sair da cadeira de roda, mas e depois? Aquela irmã podia voltar a pecar novamente, ela iria voltar a se enredar com dívida novamente. Então ela pediu uma coisa que era eterna. Ela queria ver os seus filhos trocar de dimensão. É o hino que o Mateus canta. E ela disse, irmão Branham, eu quero a conversão dos meus 2 filhos. Ele olhou para aqueles 2 moços assim, fitou os olhos dentro deles assim, ó. E virou para ela e disse, irmã Hatmus, eu os dou em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E aqueles moços em lágrimas, eles não sabem expressar. Acabaram de partir para o Senhor agora há poucos dias, com mais de 80 anos, eles viveu piamente a mensagem, desde quando eles foram transformados. Valeu a pena ou não valeu? Eles vão encontrar ela lá ou não vão? 1988, eu dirigindo a igreja na Rua 12, ali no centro da cidade. Só eu e a irmã Jandira na igreja, vendo os 3 filhos em conversa. Coitada da irmã Jandira, e chorava e orava. Mas parece que os céus estavam de bronze, Deus não respondia às suas orações. Aí eu pego a minha maletinha, uma bicicleta e rumo ao horto, chuviscando. E lá eu fiquei até as 5 horas da tarde. E eu lembro, insistentemente eu falando com Deus, Senhor, assim como o Senhor tem me usado para ganhar os lá de fora, permita eu ganhar os meus também. Entreguei nas mãos de Deus e embora. Cheguei em casa, ela preocupada, brava, que eu tinha que abrir a igreja. Na época eu abri a igreja, dirigia os cantos, fazia o papel de diácono e ainda pregava ainda. Tocava e pregava ainda. Fazia tudo sozinho.
Aí quando é de noite, no culto ali, aquele culto gostoso, aquele culto tremendo, entre irmão Aparecido. Irmãos, não demorou muito tempo. Estávamos 3 batizados. E hoje, para a glória de Deus, aí estão pregando, pastor, pregando para mim hoje. Agora, como que eu não vou crer nas minhas orações? Como que eu não vou crer que Deus pode usar a minha boca, por mais falho que eu seja? Porque, irmãos, o dia que você crê no envelope, o dia que você crê no de fora, porque foi uma das coisas que Deus disse para o irmão Branco: se você fizer com que o povo creia em você, nada fará frente à sua oração. É duro. Agora você fazer uma pessoa crer em você é duro. Ele vê as suas falhas, ele vê as suas tropeções, ele vê os seus escorregões. É mais fácil você crer no que você não conhece. Ou só pela internet ele pregando, ou vai uma vez por ano lá na igreja dele, prega bonito, chega na igreja dele, parece que todo mundo é santo, só as pessoas que não é santo. Chega lá na igreja, eles têm os mesmos problemas que a nossa igreja tem. Os seus crentes têm os mesmos problemas que nós temos. Aquele pastor tem os mesmos problemas humanos que nós temos. A palavra não se divide, ela é a mesma. Do jeito que ela é aqui, ela é em Belo Horizonte, ela é lá em Porto Alegre, ela é em São Carlos, ela é em Mato Grosso, ela é lá em Joinville, ela é em qualquer lugar. A palavra é uma só. Amém. Mas lá havia somente um justo caminho. Lá há somente um caminho que poderá ser a grande lei de Deus. Fala nisso, Deus abençoe a irmã que está conosco nessa noite, que entrou pela primeira vez aí. Às vezes a senhora vai ouvir coisas, ou já ouviu, né? Coisas que a senhora nunca ouviu na sua vida. Mas só uma coisa, irmã. A senhora é bem-vinda. Em nome do Senhor Jesus Cristo. As necessidades poderiam se encontrar. Ele tinha que encontrar isso. Ele mesmo. Ele tinha que fazer isso. Deus é um espírito. E ele não pode morrer. Então Deus tinha que ser feito homem. Ele morreu em carne humana, na forma de um homem chamado Jesus. Agora, se na primeira vinda dele, ele veio em carne humana, andou em carne humana, curou, batizou, expulsou demônio, perdoou o pecado em carne humana. Agora Hebreus 13:8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que quer dizer isso? O que ele fez ontem, ele faz hoje e continua fazendo eternamente. Amém. Agora, por que é escândalo hoje dizer que Jesus desceu? Que a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo já se deu? Porque se você não crê que a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo já se deu, como que você vai acreditar que Ele está dentro de você? Aí você tem que fazer como os pagãos, orar por uma coisa estranha que você não viu. E o pastor Vanderlei disse, taxou, bateu, colocou a taxinha e bateu. Ele está dentro de você, Ele está dentro de nós. Quando você vê aquela mulher sofrendo com dor de cólicas, é Deus sofrendo dentro dela. Quando você vê ela sofrendo, carregando aquele filho pesado no colo, é Deus andando com aquela criança no colo. E para enfrentar este mundo do jeito que está hoje, ninguém consegue enfrentar o mundo hoje se Deus não estiver no seu coração, se Deus não estiver na sua vida. Amém. É muito bom ter plano médico. Meu filho dá uma dor de barriga, eu corro lá na Santa Filomena, é atendido na hora porque tem um plano médico. Mas e quando você não tem um plano médico? E quando você não tem uma caderneta de poupança?
E quando você não tem um sogro rico do seu lado para te emprestar, para ajudar a socorrer o neto, aí você tem que correr aos pés da cruz. Aí você tem que ser Cristo. Aí você tem que falar a palavra. E não só falar a palavra. Você tem que falar a palavra e crer na palavra que você falou. Amém. Nós só uma cachorrinha lá e ela estava morrendo esses dias. A irmã Jandira chamou as 3 crianças. A Júlia, a Beatriz e a Gabriela. Falou, ó, vai lá e ora para a cachorrinha que ela está morrendo. Ela foi e orou. Vai lá, a cachorrinha está viva, sarou. Mas que Deus é esse que cura um cachorro? Ele curou por causa da oração inocente das crianças. Porque Deus levou a irmã Brana a orar por aquela gambá, um animal, gente. Porque Deus queria aquele testemunho para nós hoje. Se nós não lêssemos o testemunho do irmão Brana, ele orando por aquela gambá, ela não tinha inspiração de mandar essas crianças orar por aquela cachorrinha. Eu já dei esse testemunho, eu não me envergonho de continuar dando esse testemunho. Você pega um menininho igual esse menininho aqui do irmão Gerardir, você leva ele e faz o exame, a próstata dele não vai ser menos do que 2 qualquer coisa. Uma vez eu fiz um exame e me deixou assustado que a minha estava quase 5. Aí eu entrei em desespero, o médico me deu os medicamentos, fez os exames e mandou eu fazer um tratamento e dali 3 meses voltar. Aí nós fomos para São Carlos. Aí estava aquele pastor, que eu não lembro mais o nome dele. Pastor Rogênio, né? Pregando. E ele contou aquela experiência do irmão Brana, que o irmão Brana, e ele nem sabia de nada, que o irmão Brana estava assim, e o irmão sentado e enfermo, pedindo oração, e o irmão Brana saiu, foi até o diácono e falou assim, se ele soubesse que ele já está curado. Só que o irmão Rogênio, né? Ele fez a ilustração comigo. Quando ele foi até mim, eu falei, minha cura chegou. Amém. Aí eu fui levar o exame para o médico, sentado lá no corredor esperando e orando, Senhor, Senhor, Senhor. De repente o médico me chama. Sou Rodrigo, que surpresa. Abaixou. Eu nem imaginava o Pentecostes que estava aqui dentro. Parece que semana passada eu voltei de novo, com outro exame que agora de cada 6 meses eu vou chegar lá, minha próstata está 2 pontos, não sei o que é lá. Voltou uma próstata de uma criança. Como que eu não vou crer num Deus desse? Amém. Como que eu não vou me entregar a um Deus desse? Jesus Cristo é aquele. Era o Messias prometido que trouxe a graça. Lá é onde você vê que Deus e Cristo são a mesma pessoa. Deus habitando em Cristo e eu, Pai, somos um. Meu Pai habita em mim. Não sou eu quem falo a palavra, mas o meu Pai que habita em mim. Deus em Cristo. Certamente a mensagem da graça, parágrafo 53. Agora observe, Jesus disse que viria outra vez, como foi nos dias de Sodoma. Aí, senhores incrédulos, é o novo divino inventando? Não. É o pastor Vanderlei inventando? É o pastor Júlio César, Vindaiara inventando? Não. O irmão Brana disse. Agora observe, Jesus disse que viria outra vez, como foi nos dias de Sodoma. Como foi que ele veio nos dias de Sodoma? Ele desceu e comeu carne com Abraão. Ele sentou, conversou com Abraão, fez a promessa para Abraão. Sara riu atrás das costas dele na tenda. Ele disse, por que Sara riu? Agora olha para os nossos dias. Se esse menino esbagaçado sobre as rodas desse carro não se colocar em pé em 5 minutos, colocaria uma placa nas minhas costas e direi, são falsos profetas. Nas 5 minutos o menino sai andando e sai andando com seus pais. Olha, está dizendo que o profeta é Jesus? Não, o profeta não é Jesus, mas o que estava dentro dele era Jesus. Amém.
O que está dentro de você é Jesus. O que está dentro de nós é Jesus. Amém. O que faz com que você abandonou o fumo, o cigarro, a bebida, o álcool, a dança, os bailes, o centro de macumba e tantas outras coisas, é porque ele entrou dentro de você e ele fez aquela limpeza dentro de você e jogou tudo para fora. Amém. Como o Aparecido falou antes, Deus vem e manda o irmão Brana jogar aquela pedrinha no lago e ela sai, tuc, 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 as bolinhas viajando e desaparece. Aí Deus veio e disse para ele: esse é o juiz que cairá sobre a terra. Mas como entender isso? Aí o irmão Aparecido foi profundo, foi feliz. Depois de poucos dias, aquele terremoto veio, destruiu o Alasca. E depois daquele terremoto esparramou para o mundo inteiro. É aquelas boboinhas. Ai, se o mundo soubesse que Jesus desceu em carne humana aqui, andou aqui na terra. Ele não andou num jumentinho igual ele andou lá não, mas andou num Ford velho, que tinha que andar 30 por hora, 40 por hora. Nasceu numa casinha de pau a pique. E ali ele escolheu aquele vaso. É nesse vaso que eu vou trabalhar. E o pastor Vanderlei disse uma coisa tremenda. Ele disse assim: quando o irmão Branham ilustrou aquela história do vagão, que quando o vagão é carregado, vem o inspetor, fecha aquele vagão, lacra aquele vagão e manda embora. E ele disse: só o outro inspetor pode romper aquele lacre daquele vagão e tirar a mercadoria que está lá dentro. Agora ele disse assim: o mistério não está no vagão, o mistério não está na ferrovia, o mistério não está no motor, não está no óleo, o mistério está numa coisinha simples. Ele disse: o mistério está no selo, porque quando ele taca o vagão, ele vai e sela. E aquele selo ninguém pode romper. O mistério não está em você, o mistério não está na roupa que você veste, o mistério não está na vida que você veste, o mistério está no selo que você recebeu no seu coração. O selo de Deus. Não entristeciais o Espírito Santo de Deus, pelo qual vos foi selado para o dia da redenção. Efésios 4:30. Agora observe, Jesus disse, deixa eu falei meia hora e já está terminando. Agora observe, Jesus disse que viria outra vez. Como foi nos dias de Sodoma, assim também seria na vida do Filho do Homem. Outra vez o Espírito de Deus viria sobre a mortal carne humana. Aquele homem come carne de gado, bebe o leite da vaca e come a manteiga e pão em carne humana. E Abraão diz que ele era Elohim, Deus manifestado em carne. Jesus prometeu que Deus, antes de sua vinda, seria manifestado em carne humana outra vez. Este é o Espírito Santo. Há somente um Deus manifestado em si mesmo, separando outra vez Ló de Abraão. A palavra de Deus chama para uma total separação da incredulidade de 42. Nesse livro que eu estou lendo lá, que eu ganhei do irmão João, tem um testemunho do Robson, quando ele disse assim: por muito tempo, irmão Branham foi Deus na minha vida. Agora hoje já tem conta outras histórias em relação ao irmão Branham. Não, o irmão Branham foi um grande profeta, Deus usou muito ele. Agora já não é mais isso. Aleluia! Mas houve um que veio dos portais da glória. Nenhum outro, não um homem, não um bom homem, tampouco um judeu ou gentil. Ele não era nada menos do que o Deus Todo-Poderoso, escondido em carne humana. Ele mesmo veio para oferecer seu próprio sangue. Não foi o sangue do irmão Branham, não foi o sangue do profeta que nos salvou, foi o sangue de Cristo. Agora Cristo estava dentro dele. Aquela menininha cega, no meio daquela multidão, aquela menininha de cor cega,
e ela se perdeu do seu pai no meio da multidão, e ela chorando, desesperada, o profeta passa assim e ele viu. Aí ele vendo o desespero daquela menina, ele tentou ajudar ela. Aí chegou, pegou na sua mãozinha e disse: o que aconteceu, filha? Eu sou cega e perdi o meu papai na multidão e não consegui encontrar. O senhor me ajuda a encontrar? Aí ele disse: mas o que você veio fazer aqui? Nós ouvimos que o curador divino ia estar aqui. E papai disse que se nós conseguirmos chegar até o curador divino, que ele me devolveria os meus olhos de volta. A mão Brana abaixou bem no ouvidinho dela e disse para ela assim: e se eu disser que eu sou ele, você acredita? Quando a mão Brana falou assim, os seus olhos fez bom. E ela foi curada. Aí o mão Brana teve que sair rastejando entre a multidão para não ser pisoteado, para não ser morto, e foi embora. Gente, meu Deus do céu. Gente, é preciso ter muita ousadia, é preciso ter muita coragem. Não coragem de Deus, mas coragem satânica, para dizer que uma coisa dessa é falsa. Eles têm mais coragem do que nós. Porque foi um medo para nós tomar uma posição e dizer: não, eu creio. E eles com facilidade falam: isso é falso, isso é ismo. Eles têm muito mais coragem que nós de chamar a palavra de Deus de ismo, de falso. E quando nós não conseguimos crer, o melhor que nós fazemos é ficarmos calados. Pois ele não veio pelo sexo, não teve nada a ver com isso, mas ele fez sombra sobre uma virgem e produziu de uma célula de sangue que ele próprio criou, o inocente. A mensagem da perfeição, 155. Ela tinha trazido rolos e tinha lido o que Jeová devia ser a respeito dos seus profetas e do que ele devia fazer. Como a palavra de Deus se manifestaria, como ela saberia essas coisas quando estivesse representada, velada em carne humana. O que ela faria? E ela tinha lido todas estas coisas deste modo: eu ouviria dizer, bem, veja, nosso livro diz isso. Ele disse. A presença de Deus não reconhecida, 210. Agora vejam, se afirmou que estas escrituras devem ser cumpridas, que ele lhes disse: mostrai nas últimas 2 noites o que Jesus foi, o que a sua presença é agora, e ele está para retornar nos últimos dias, sabemos disso, através de carne humana. E ele está, para se manifestar nos últimos dias outra vez em carne humana. Ele não podia dizer que era ele, mas quem tinha a revelação de Deus sabia que era. E se declarar da mesma maneira, todos sabemos disso, estamos cientes disso. Está ciente disso? Diga amém. Se estão, a congregação diz amém. Muito bem, agora para consolo de vocês. Consolo meu também, meu irmão. Eu lhes digo isso a vocês, em nome dele. Ele está aqui. Briga com o irmão Brana, rasga as mensagens, joga fora. Pega as páginas que ele está falando isso aqui, rasga e joga fora. O mesmo Deus que desceu, falou com Abraão, estava de costa para a tenda, estava dentro da tenda, ele soube o que ela estava pensando. A presença de Deus não reconhecida, o segundo selo, 256. Aquele homem nunca desceu a eles, ele foi apenas e chamou um tipo da noiva. Agora nós estamos nos últimos dias. Vem, agora observe.
você diz, ali Deus se manifestou em carne humana, e agora através do seu Espírito, descendo do céu, sobre o sangue que foi derramado no Calvário, descendo no meio do povo, para manifestar a si mesmo em carne humana, pouco antes do mundo queimar, o grande Espírito Santo representava em carne humana aquelas pessoas preciosas que aceitaram a expiação do sangue, e o Espírito Santo entra em seu coração, em seu ser. Deus representado em carne humana, segundo os selos 105. Sabe o que tem acontecido com o mundo? Não só o mundo religioso, mas muitas das vezes com muitos grupos nossos da mensagem, é que eles foram apanhados com a tal de amnésia espiritual, que eles não sabem mais quem é seu pai, nem quem é sua mãe, nem quem é seu filho, nem quem é sua esposa, nem onde é seu lar, onde trabalha, não sabe o seu nome, não sabe nada. Eles não sabem se é filho de Deus, se é filho de Jesus, se é filho do Espírito Santo, porque eles creem em três. Aquele moço que estava com amnésia, tiraram aquele grupo de homens que estava no manicômio com amnésia, lotaram o trem e saíram. Aí chegaram numa estação na cidadinha, o comandante mandou parar o trem. Aí mandou todos descerem para fora, desceram. E quem estava ali, enquanto eles lanchavam, tomavam um lanche, um chá, um café, eles começaram por ali, e um daqueles moços começou a se ausentar, separado do restante do grupo. Aí começaram, comandante, olha lá, olha o fulano onde vai, deixa. Pastor, olha lá onde o irmão vai indo, ó. Deixa. Ai, se todos fizessem isso. Deixa eu ir. Ó, pastor, mas o senhor disse que é isso? Deixa eu ir. Não, mas tem que segurar o irmão. Tem que segurar. Coitadinho do irmão. Coitadinho do irmão. O irmão vai se meter numa encrenca danada aí. Oh, que encrenca gloriosa. E aquele moço então foi andando, na frente havia um lago. Aí olhou naquele lago, ele começou a rodear ao redor do lago, e aqui começou a chamar a atenção do comandante, dos demais. E o comandante disse, deixa, vamos ver o que ele vai fazer. Aí ele andou, aí ele viu um caminhozinho, ele começou a andar por aquele caminhozinho, aí de repente ele viu uma casinha, quem sabe de pau a pico. Aí ele olhou naquela casinha, ele foi em direção daquela casinha. Aí chegou naquela casinha, tinha uma escadinha com 7 degraus. Ele reconheceu, aí começou a subir a escada, um degrau por degrau. Aí chegou, bateu na porta, quando ele bateu na porta, saiu um velhinho, um senhor, cabeleiras brancas, encontraram, e abraçou e disse, papai, esse meu filho, chorando em lágrimas, a sua amnésia foi embora. Amados, nós estávamos com amnésia espiritual, com a cura na nossa mão, o remédio na nossa mão, mas antes nós não nos preocupávamos de ler a mensagem da forma que nós nos preocupamos hoje. Nós saíamos da igreja, sentava, ouvia um pastor ler uma mensagem, ou parava, dava um sermão, nós catava nossos filhos, nossa esposa, ia para casa, ficava lá, guardava lá no estante, ia dormir. Hoje, olha a diferença hoje, a preocupação que nós temos com a mensagem hoje. Hoje não é só o pastor, hoje é todos nós, no mesmo nível de fé. Amém. Nós já estamos terminando. Como diz o pastor Vanderlei, não precisa cochilar não, que nós estamos terminando. Ouça, eu sei que muitos de vocês estavam ouvindo o doutor. Isso aqui eu vou pular para me fechar. Note a condição em que Sodoma se encontrava nesse dia. Note a condição da igreja hoje em dia. Note o que sucedeu a Abraão, ao eleito. Note o que sucedeu a Ló e aqueles ali embaixo, em Sodoma. Note a Billy Graham e a Oral Roberts e a eles ali embaixo, entre essas denominações. Note a igreja
escolhida de Abraão, tirada fora. Note que classe de sinal que o próprio Jesus, o Deus encarnado ali de pé, em carne humana, o revelou. Irmãos, não é criticando, mas é pela graça, pela misericórdia. Hoje, nós devemos ter mais de 5.000 religiões diferentes uma da outra. Vai eu, atrás do pastor Vanderlei novamente. Todos eles creem em Jesus, todos eles têm companheirismo junto, cada um pode sair da sua igreja e na igreja do outro, mas cada um deles criou um mundinho. Assembleia, se você é da Assembleia, você só pode congregar na Assembleia. Se você é batista, você só pode congregar na Batista. Agora, alguém chegou para o profeta e disse: Simão Brana, Deus está na sua igreja? Ele disse: não. Mas como assim? Ele disse: Deus está na palavra. Amém. Agora, se Deus está na sua palavra, então eu quero estar na palavra. Aleluia. Agora, o assembleiano, ele tem uma linha de pensamento e que só vai para o céu aquela linha de pensamento dele. A congregação cristã tem a sua linha de pensamento, a batista tem a sua linha de pensamento. Todos eles têm uma linha de pensamento. Agora, será que quando chegar lá no céu, vai ter vários compartimentinhos, cada um com uma placa? Esse é para os crentes da Assembleia, esse é para os crentes da Batista, esse é para os crentes da congregação, esse é para os crentes da Adventista? Não! Deus enviou algo nesses últimos dias que é para juntar os crentes, os salvos, os eleitos da Assembleia, os eleitos da Batista, os eleitos da Presbiteriana, da Luterana, tirar todos eles do sistema e juntar todos num corpo só. Lá não vai haver uma repartição para cada um, não. Eu não vai dar tempo a ler, porque eu prometi 30 minutos e já está passando os 30 minutos. Mas eu queria ler nessa mensagem aqui para vocês verem. O irmão Brana chega naquela visão, e aquele personagem que o dirigia, aí ele viu aquela multidão vindo ao seu encontro. Aí ele disse: quem são esses? Disse assim: são seus. Disse assim: são teus, são do teu povo, seu grupo. Ele disse: mas são todos Brana? Não são todos Brana, são seus convertidos. Agora eu imaginei, nós já temos uma certa linha aí, que as pessoas estão até trocando o sobrenome. Agora é Paulo Brana, Pedro Brana, Antônio Brana. Será que eles leem isso aqui? Quando o irmão Brana disse: mas são todos Brana? Ele disse: não, são os teus convertidos. Irmãos, muita gente colocando a carroça na frente do boi, quando a natureza diz que é o boi na frente da carroça. Muitos estão colocando a vaca lá em cima, para passar lá em cima da árvore, mas o lugar da vaca pastar é aqui. Então, amados, terminando, você disse: esse era um anjo. A Bíblia diz que foi Deus, Senhor Deus, Elohim, ali de pé, em carne humana, mostrando que ele assim ungiria a sua igreja nos dias finais. Seria Deus operando novamente em carne humana, como foi nos dias de Sodoma. Assim será na vinda do Filho do Homem. A união invisível da noiva, parágrafo 3. Tenho chegado um pouquinho atrasado cada noite, e eu fico pensando que é esse microfone, mas é o dos gravadores. Mas este aqui eu creio é o que devo ouvir falar nele amanhã à noite, e é a noite do banquete. E então não se esqueça disso. Penso que creio que foi anunciado para onde as pessoas deveriam ir. Nós certamente apreciamos vossa cooperação e as grandes coisas que nosso Senhor tem feito agora, esta noite. Penso que a menos que conheçamos a palavra de Deus, não sabemos o que fazer. Não podemos ter fé até que saibamos qual é a vontade de Deus.
Já pensou? No dia da ressurreição? Porque nós já tivemos o alarido, a voz de arcanjo. Só nos resta a ressurreição dos nossos. Já pensou o dia que eles ressuscitaram? E o irmão Brana ressuscitando também? Ô irmão Brana, mas o senhor não deveria ressuscitar para nos revelar os selos? O pastor Vanderlei disse assim: não foi o irmão Brana que revelou os selos. Quem revelou os selos foi ele. Ao irmão Brana foi dado a graça de ser o mensageiro para nos revelar o que era o selo. Então, amados, para vocês que não creem que o sétimo selo foi aberto, saiba de uma coisa: ele foi aberto, foi revelado, nós cremos. Amém. E é por isso que estamos aqui, numa só fé, num só companheirismo, em um só batismo, esperando a manifestação dos filhos de Deus. É a única coisa que ainda não aconteceu, a manifestação dos filhos de Deus. Porque o resto, todos os mistérios da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, já aconteceu. Leia a sua Bíblia, fique com a sua Bíblia, não fique com o que o homem diz, mas leia a sua Bíblia e fique com a Bíblia. Amém? Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Passei 5 minutos do meu prometido, e até quarta-feira, permitindo o Senhor. Amém. Mostra assim. Amém. Graças a Deus. Deus continue abençoando o irmão Rodrigo. Soldado valente que nunca foge da batalha. Amém. Verdade? Então vamos nos colocar de pé para nós fazermos a oração, finalizando. Eu gostaria de dizer para os irmãos, eu tinha anunciado que a nossa ceia seria ontem, mas o pastor Leon Marques quer no próximo sábado, então, no segundo sábado do mês. Amém? E sempre que Deus traz uma mensagem de posicionamento, colocando as coisas em ordem, sempre causam assim, um mal-estar, e depois a gente tem que voltar e dar uma repassada naquilo, né? Então, a próxima oportunidade que Deus conceder, eu gostaria só de ratificar algumas coisas sobre o que foi dito ontem, não é verdade? Para que não fique dúvidas. Amém? Porque nós temos que estar posicionados na onde Deus nos viu desde antes da fundação do mundo. Amém. Amém? Então, vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Aleluia. Porque a cada dia, Senhor, Oh, Pai. eu particularmente Oh, meu Deus. vou me, ó Deus, enchendo da certeza de que a sua graça tem nos alcançado. Amém. Porque, ó Deus, quando oro para mim, Senhor, eu nunca, jamais teria nada, ó Deus, para que o Senhor me escolhesse. Oh, Pai. E se o Senhor me escolheu, nada mais do que a sua sublime graça. Amém. Por isso, ó Deus, quando olho, ó Pai, o lugar que o Senhor tem nos colocado, a honra que o Senhor nos tem dado, Aleluia. de fazer parte da esposa do Cordeiro, Aleluia. de fazer parte, ó Deus, de um povo que tem a voz final, Amém. aonde Cristo está falando através desse povo. Aleluia. Senhor Jesus Cristo, Oh, a cada dia eu me sinto menor, oh, meu a cada dia eu me sinto mais pequeno, ó Deus, porque, Senhor, ó meu Deus, eu de mim mesmo não seria digno nem mesmo de estar aqui na tua casa, Deus, muito menos de fazer parte do corpo do Oh, Senhor. meu Deus. Mas, ó Deus, se o Senhor nos escolheu, nós queremos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a estar aqui, ó Deus, para honrar essa confiança que o Senhor depositou em nós, ó Pai. Para não sermos covardes,
para não sermos incrédulos, ó Deus, mas como ouvimos ontem, ó Pai, para crermos em toda palavra que sai da Tua boca, ó Deus. Ainda que fira os nossos sentimentos, ainda, ó Deus, que vá contrária à nossa opinião, contrária ao que nós pensamos, ó Deus. Ainda assim, Senhor, queremos estar aqui, de pé, ó Deus, para ouvir a Tua voz, para dizer de todo o nosso coração: eis-me aqui, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos. Leve cada um para os seus lares, ó Deus, debaixo das suas potentes mãos, ó Pai. Aqueles, ó Deus, que Satanás impediu de estar aqui esta noite, ó Pai, que o Senhor estenda as suas mãos sobre eles, ó Deus, para que, ó Deus, no próximo culto eles possam estar aqui, ó Deus, como um sinal de derrota para Satanás, porque nós estamos aqui, ó Deus, intercedendo por eles, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Nós cremos, ó Pai, na nossa oração, porque nós ouvimos aqui esta noite, ó Deus, o Senhor tem provado que quando o Filho de Deus se coloca de pé e ora crendo na sua oração, nada pode impedir esta oração, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, é a nossa oração. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe os irmãos. Vão com Deus e até quarta-feira, o Senhor permitir.